Um ímã para aliviar Russo de Itápolis, São Paulo, financiaram um trator. Preço do trator, 21 mil dólares. Banco, o Banespa. Não puderam pagar. A dívida foi para o pau, foi parar na justiça. Você que está em casa, faça agora o favor de se sentar para escutar direitinho o cálculo da dívida dos irmãos Perusso. 13 milhões e 800 mil reais. Ou seja, parece que compraram um trator de ouro, porque hoje estão devendo 657 tratores. Daqui a pouco você vai ver essa história. Os produtores de morango de Minas Gerais estão ganhando dinheiro. O plantio é maior do que o do ano passado e o tempo ajudou nesta safra. Sul de Minas, rodovia Fernão Dias. Depois de curvas, subidas e descidas, a pequena Senador Amaral, com 5 mil habitantes, aparece entre as montanhas. A cidade, escondida no vale, revela segredos. Está entre as 5 maiores produtoras de morangos do país. Desde 93, a produção dobra a cada ano. O morango é a segunda maior produção agrícola da cidade, perdendo somente para a batata. O morango está sendo uma ótima opção, devido a um pequeno pedaço de terra, ele consegue faturar quase igual a batata. E a batata não está lá essas coisas agora nessa época, né? Trabalhando 8 horas por dia, no final da tarde, cada meeiro chega a colher até 30 cestas como essas. E daí começa uma outra etapa do trabalho, encaixotar os morangos. A expectativa é produzir 1.600.000 caixas, 3 vezes mais que o ano passado. Cada caixa, em média com 2 quilos, custa na lavoura cerca de R$4. Se os mineiros veem o futuro com bons olhos, não é diferente na indústria. Em Jundiaí, a 50 quilômetros de São Paulo, essa indústria recebe do sul de Minas Gerais metade dos morangos que processa. Depois de lavados e separados, os morangos são moídos e transformados em polpa. Os investimentos são grandes. A máquina que processa 1 tonelada de morangos por hora vai ser substituída em agosto por um equipamento 6 vezes mais potente. Segundo os donos de indústrias, 85% dos produtos, entre geleias, sorvetes e iogurtes, são feitos com morango. E tem mais, congelado ou em polpa, o morango tem saída garantida em lanchonetes, restaurantes e supermercados. A safra de morango em São Paulo também deve crescer uns 30% este ano por causa das boas condições do clima. E a safra da laranja em São Paulo está começando, mas produtores e indústria estão em pé de guerra. Os citricultores em São Paulo enfrentam neste ano um início de safra com profundas mudanças. Quem plantou a laranja Hamelin, a primeira a amadurecer, já sente as dificuldades. Desta vez, a indústria não está pagando as despesas da colheita e do transporte. Todo o serviço vem sendo assumido pelos produtores, que têm que levar a fruta até a porta das empresas. Essa é a situação do produtor de Taquaritinga, José do Carmo Mazini, que começou a colher 12 mil caixas de laranja. Ela custa hoje para mim, na árvore, para mim produzir essa fruta, $1,80 por caixa peso. Mais 60 para mim colocar lá dentro da indústria, seria $2,40 por caixa. Ela paga $1,50 lá dentro da indústria. Eu colocando essa fruta nessas condições lá, eu ainda vou perder 90 centavos por caixa. Segundo os produtores, a situação é ainda mais grave porque o setor está descapitalizado. No ano passado, a caixa da laranja não chegou a cobrir nem os custos de produção. E esse ano, pela primeira vez em toda a história, as indústrias de suco não deram um adiantamento que chegava a ser de 40% de toda a safra. O conflito vem desde o ano passado, quando os produtores entraram com uma ação na justiça acusando as indústrias de formação de cartel e concorrência desleal. O repórter José Hamilton Ribeiro ouviu em São Paulo os dois lados da questão. Normalmente, nessa época do ano, a colheita da laranja está no auge e o setor funcionando organizadinho. Esse ano, entretanto, alguma coisa de errado está acontecendo nos pomares da citricultura de São Paulo. O que é, Osório? Há algumas razões, mas a principal é uma represália. Uma represália contra o direito de nós, produtores, irmos a Brasília denunciarmos as indústrias por abuso de poder econômico, formação de cartel e verticalização. E esse ano, para completar esse quadro de angústia, a indústria tenta transferir os serviços de colheita e transporte para os produtores, que não estão organizados até agora.
São mais de 18 mil, nós somos mais de 18 mil produtores em muitas propriedades. E esse serviço, tradicionalmente, é feito pela indústria. Porque, Roberto, os laranjeiros estavam acostumados a receber, nessa época do ano, um adiantamento pela safra da laranja. E esse ano esse dinheiro não veio. A que se deve isso? O que acontece é que, devido a condições peculiares de mercado, isto é, uma safra enorme no Brasil, a recuperação da Flórida, a desvalorização do dólar, que é fato notório, essa defasagem, mais os juros internos, não estão permitindo à indústria fazer o que acontecia nos anos anteriores, isto é, um financiamento à agricultura através de uma compra antecipada de produtos que só vão ser entregues até o final do ano. A colheita e o transporte da laranja, tradicionalmente, eram feitos pela indústria. Esse ano, parece que está havendo uma mudança nessa orientação, de forma que esse custo seja feito pelo produtor. Esse é um sistema que funcionou durante alguns anos, mas que, devido também a condições de mercado, vai ter que mudar. E, principalmente, a produção sempre alegou que a indústria cobrava demais por esses serviços de colheita e de transporte. Então, talvez ela tenha condições agora de executar esse serviço por preços menores e embolsar essa diferença que ela alegava que ficava com a indústria. As indústrias de laranja estão sendo multadas pelo Conselho Administrativo de Direito Econômico, o CAD. A multa resultou do processo movido pelos produtores que acusam as empresas de atrasarem a compra da safra e de se organizarem em cartel. São R$ 7.500 por dia por empresa. Daqui a pouco, a sessão de cartas. Você vai ver a hora certa de desmamar. O diesel é um dos combustíveis que a gente paga menos imposto, e quanto menor a venda, menos lucro a gente vai ter, né? O produtor está descapitalizado, haverá redução de área e, consequentemente, também teremos a queda de produtividade, porque o produtor não vai fazer o que ele fez na safra anterior. Essa semana, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, contestou no Supremo Tribunal Federal a medida provisória do governo que definiu a renegociação da dívida agrícola. A CNA não aceita a cobrança da TR nas dívidas passadas, caso não sejam também corrigidos os preços mínimos. É agora o caso do trator de ouro. Exatamente por causa de uma dívida que não foi paga, uma família de agricultores de São Paulo teve essa semana a propriedade leiloada. O oficial de justiça do Fórum da Comarca de Itápolis, no centro do estado de São Paulo, está anunciando o leilão de um trator e de uma propriedade que pertencem a uma família de agricultores do município. A nossa equipe não pôde entrar no fórum para acompanhar todo o trabalho do leilão, que aconteceu na última terça-feira. Mas a história da dívida é a seguinte: os irmãos Peruso financiaram em 1990 um trator de 78 HP, através do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. O contrato previa o pagamento numa parcela única 2 anos depois, mas a família não conseguiu cumprir o compromisso e o banco foi cobrar a dívida na justiça. Em setembro de 93, o juiz de Itápolis deu a primeira sentença sobre o caso. O agricultor deveria pagar 2.300.000 cruzeiros, quase 20 mil dólares, o preço do trator naquela época. Mas o banco não aceitou esse valor e recorreu da decisão ao tribunal em São Paulo. Apesar dos agricultores terem pago o valor definido pelo juiz, o primeiro tribunal de alçada civil de São Paulo aceitou o argumento do banco de que a dívida deveria ser corrigida com a maior taxa de juros praticada pelo mercado financeiro. Essa cobrança estava prevista no contrato assinado pela família Peruso. Um perito da justiça fez então as contas e chegou a um valor astronômico. Em 5 anos, a dívida de um trator, que hoje vale R$21 mil, subiu para R$13.800.000. Esse valor é considerado absurdo pelo advogado de defesa dos agricultores. Embora o valor esteja prescrito na cédula rural, eu entendo que ele é totalmente aleatório, incabível. Não tem o porquê de um valor desse que daria hoje para comprar aí uma infinidade de tratores. O valor calculado pela justiça é definitivo. Pelas vias legais, não cabe mais recurso, porque a decisão já passou por um tribunal de segunda instância. O advogado do banco diz que a questão foi para a justiça porque até agora os irmãos Peruso não fizeram nenhuma oferta de acordo. O problema aí não é do banco, né? O problema aí era de uma conjuntura que existia no país que levou a dívida a patamares dessa natureza, né?
Aí o banco só está seguindo as regras de mercado, de mercado bancário e de tomador de dinheiro e de emprestador de dinheiro, que é, certo? No leilão realizado esta semana, não apareceram compradores, mas a família Peruso está vivendo dias de muita preocupação. Eles não sabem até quando poderão ficar na propriedade, que tem 54 hectares, onde cultivam laranja. Os irmãos Peruso não quiseram aparecer na reportagem. Eles não querem dar entrevista com receio de ver a situação se complicar ainda mais. Olha, para os irmãos Peruso, como para quase todos nós, é difícil entender o que são 13 milhões de reais. Mas para qualquer pessoa sensata, fica claro que essa história do trator está tudo errada. E você vai ver daqui a pouco no Globo Rural. A construção de taipa do século XX. Arquitetos norte-americanos mostram no Brasil que casa de terra socada pode ser uma solução para o futuro. Até já. Criança Esperança 95. O melhor e mais completo alimento para o bebê nos primeiros 6 meses de vida é o leite materno. Mamando no peito, o bebê não precisa de outro alimento, nem mesmo de água. Vamos lembrar para você os telefones para as doações. Disque 0800 990202 para doar R$2. Disque 0800 990505 para doar R$5. E você pode discar 0800 991010 para doar R$10. As ligações de qualquer parte do Brasil são de graça e a doação vai ser cobrada na sua conta telefônica. Dê esperança a uma criança. Oferecimento Azaleia. Comunicado Abimóvel. A Abimóvel, Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, representante das mais conceituadas indústrias do país, comunica que no mercado de imóveis, por se tratar de venda para entrega futura, os consumidores devem... Lá dos Estados Unidos. E tem algo em comum. São todas feitas de taipa, de terra socada. Lá, taipa é sinônimo de conforto, solidez e quase sempre muito dinheiro. Um dos principais construtores em taipa nos Estados Unidos e responsável pelo projeto de muitas dessas casas é o arquiteto norte-americano David Isser. O David viaja o mundo divulgando seu trabalho e sua técnica, que, aliás, guarda muita semelhança com a técnica dos taipeiros do Brasil no século passado. O Globo Rural acompanhou a construção de um projeto do David aqui em Pindamonhangaba, a 140 quilômetros de São Paulo. A ideia é erguer uma casa simples, de 50 metros quadrados, que sirva de modelo para regiões pobres do Brasil e de outros países. Esse outro arquiteto, Paulo Montoro, faz parte da Comissão de Habitação do Instituto Latino-Americano, uma organização não governamental que patrocinou a viagem da equipe do David até aqui. Por que foi preciso trazer um engenheiro dos Estados Unidos para cá, sendo que taipa já foi uma tradição no Brasil, né? Daqui a gente tem essa conotação que a taipa é casa para gente simples, é casa de pobre. Então não é. Eu acho muito interessante a gente mostrar uma pessoa que faz casa para astros de Hollywood, para milionários californianos, e veio ensinar uma técnica que a gente pode fazer aqui para nossa gente humilde e para todo mundo poder aprender. Então eu acho muito interessante. Ele tem a tecnologia moderna de uma taipa que é um processo antigo. O local escolhido fica na zona rural e a primeira recomendação é que o terreno seja plano. Não se deve construir em baixadas nem em aterros. Os alicerces são do tipo sapata corrida, uma espécie de moldura de terra batida e brita bem compactada, no lugar onde serão erguidas as paredes de taipa. E agora o principal, a terra. A composição ideal é de 30% de argila e 70% de areia. O solo desta região é mais argiloso e por isso é bom misturar um pouco de areia. Um dia antes da obra, a terra é levemente umedecida e bem misturada. Os torrões devem ser quebrados e a matéria orgânica tirada fora. Uma pequena amostra vai para essa prensa manual. Por que você faz isso?
É para saber como a parede vai ficar depois. O tijolo serve como uma espécie de teste que revela como será a aparência, a dureza, a resistência. É assim que sabemos se vai ser preciso adicionar mais alguma coisa para que a construção fique forte e durável. Agora o pessoal prepara as formas das paredes. São placas de compensado medindo 2,20 metros de largura e 1,60 de altura e 20 milímetros de espessura, com 5 furos de cada lado. A parte interna da forma é besuntada com óleo para se soltar com facilidade no final do serviço. Aí é acertar o prumo e começar a obra. Uma turma se encarrega de trazer a terra e um grupo fica dentro da forma socando. O David aconselha colocar 5 latões por vez, o que dá uma camada de 15 centímetros. E até esse trabalho de socar tem lá os seus segredos. Não é a força que você faz, é a quantidade de batidas. É rápido, não precisa muita força. And you can start to hear when it gets compacted, it starts making a sound, a deep sound. Então você vai perceber quando está compactado que o som vai mudar. Fica um som denso. Já mudou. Então vamos jogar mais tempo. A taipa, em resumo, é isso. Paredes feitas de terra socada dentro de uma forma. Não vai cimento. Uma construção que, à primeira vista, não inspira muita confiança. E você já tinha visto construir casa desse jeito? Não, assim não. O que você acha? Vai dar certo esse negócio? Eu confio nos americanos. Você mesmo, assim, de verdade, de fato, você está acreditando nisso? Eu vou só depois que estiver pronto. Você vai acreditar? Aí sim. A espessura das paredes é padrão, 45 centímetros. Para encher a forma, vão mais ou menos 150 latas de terra. Quando falta um palmo para completar o serviço, uma nova forma é montada para chegar à altura final da parede. E recomeça o trabalho de compactação, vindo sempre das bordas para o meio. Para erguer essa parede até o topo, um grupo de 10 homens leva mais ou menos 4 horas. Aí é retirar o madeirame para remontar a forma em outro lugar. Ainda desconfiados, os peões da obra olham, põem a mão, forçam um pouquinho para testar a resistência. Ainda não dá para acreditar. O que você achou da parede? Bom. Achei impressionante, né? Porque não vai mudar água, né? Inclusive cimento não vai. É uma coisa, ferragem não vai, é uma coisa impressionante. Foi preciso um dia inteiro para erguer 2 pedaços de parede, tudo feito à mão. Será que nos Estados Unidos a construção de taipa também é tão trabalhosa? No terceiro dia de obra, mais novidades. Depois de levantar as primeiras paredes compactando o solo na mão, Mr. Easton apresentou uma máquina capaz de facilitar e agilizar bastante o trabalho. O compactador com ar comprimido já é ferramenta comum, disponível no mercado internacional para os taipeiros do final do século XX. Com ele, a obra entra num ritmo mais veloz, industrial, como numa linha de produção. O David explica que o compactador torna o serviço 3 vezes mais rápido. Quanto mais compactadores houver, mais acelerada fica a obra. Esse corte lateral que o David está fazendo com a machadinha vai servir para a amarração de uma parede à outra. Nos locais onde vão ser colocadas portas ou janelas, usa-se tijolos.
feitos na prensa manual com a mesma terra da taipa. A argamassa para o assentamento dos tijolos é composta de 10 partes de terra para uma de cimento. Enquanto uma turma trabalha na taipa, outra já vai preparando a armação do telhado. A cobertura tem que ser rápida, porque a parede de taipa não pode receber água de chuva. Foram 8 dias de trabalho, desde a preparação dos alicerces até a casa ficar pronta. Nos Estados Unidos, o mais comum é deixar a taipa aparente, sem pintura. Aqui, a caiação não foi dispensada. Paulo, agora que a obra está pronta, dá para a gente saber quanto mais barato fica essa construção se comparado aos padrões convencionais? Essa obra deve sair em torno de 85 dólares, 80, 85 dólares o metro quadrado. Que em relação ao preço normal de construção, é metade, porque custa 150 dólares o preço de uma construção para casas populares. Mesmo comparado com o padrão de construção de obra popular, ela sai metade do preço? Sai metade do preço, exatamente. Bem, agora, além dessa questão do preço, quais são as outras vantagens que a gente tem em ter uma casa como essa? A grande vantagem dessa casa é que você encontra o material no local, você encontra o material no próprio terreno. E quando a casa pronta, nós então tem a grande vantagem do ambiente agradável que fica dentro, do térmico, o conforto térmico que as paredes dão. As paredes têm uma largura de 45 centímetros, então você realmente se sente aqui dentro como se estivesse com ar-condicionado. Então, a hora está um calorão que está super aqui dentro, nós estamos no ar-condicionado sem gastar energia. Se você se interessou pela técnica da taipa, dá uma olhada nessa cartilha. Aqui tem os desenhos das formas e o passo a passo da construção. Custa R$ 4,50. É só mandar o cheque para ILAN, que é o Instituto Latino-Americano, Rua Colômbia 66, São Paulo, SP, CEP 01438-000. ILAN, Rua Colômbia 66, São Paulo, SP, CEP 01438-000. Um bom dia para você. Bom dia, até domingo que vem. Rede Globo São Paulo. Assista agora Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Mais renomadas raças de equinos faz o município ocupar um papel significativo na indústria do cavalo. Jaguariúna está localizada a 120 quilômetros de São Paulo e a 20